Você acha que uma onça pintada é o terror da selva? Pense de novo. Vamos mergulhar em um Brasil onde um jacaré era maior que um ônibus e uma preguiça podia encarar um elefante. Fique até o fim, porque o número 1 vai redefinir o que você pensa sobre os gigantes brasileiros. Você acha que a fauna brasileira de hoje é selvagem? Prepare-se para uma viagem no tempo, para um Brasil que era o playground de gigantes tão absurdos que fariam um elefante parecer um animal de estimação. Esta não é apenas uma lista dos maiores animais em tamanho, mas sim um ranking de impacto. As criaturas que mais moldaram e aterrorizaram seus ecossistemas. E acredite, o número 1 desta lista vai te fazer olhar para os rios da Amazônia com um tipo completamente diferente de respeito. Top 10. Thalassodromeus, o dragão cearense. Esqueça os dragões da fantasia. No céu do que hoje é o Ceará, há 110 milhões de anos, planava um pesadelo real. Imagine uma criatura com uma envergadura de asas de quase 5 metros e uma cabeça bizarra, maior que o resto do corpo, coroada por uma crista óssea gigantesca. O Thalassodromeus era um pterossauro com um visual saído de um filme de terror, com um bico afiado como uma tesoura, perfeito para arrancar pedaços de presas em terra ou talvez até mesmo pescar em voos rasantes. Essa crista impressionante não era só para exibição. Acredita-se que ela ajudava a regular a temperatura corporal e a manobrar no ar, como o leme de um navio. Mas por mais imponente que fosse o céu, o verdadeiro horror começava no chão. Top 9. Baurossuchus, o crocodilo que caçava como um cão. Quando você pensa em um crocodilo, imagina um animal semiaquático esperando pacientemente na água. Agora, apague essa imagem. O Baurossuchus era diferente. Este parente distante dos jacarés modernos era um predador totalmente terrestre, com pernas longas e eretas posicionadas sob o corpo, permitindo que ele corresse em alta velocidade pelas planícies do Cretáceo brasileiro. Com um crânio alto e comprimido, parecido com o de um tiranossauro, e dentes que lembravam lâminas de faca, ele não precisava da água para emboscar suas presas. Ele era um caçador ativo, que perseguia dinossauros menores e outros animais, competindo diretamente com os grandes carnívoros de sua época. Encontrado principalmente em São Paulo, o Baurossuchus nos mostra um design de crocodilo que a natureza abandonou, um corredor terrestre letal. Top 8. Smilodon populator, o tigre dentes de sabre, rei do cerrado. Sim, ele viveu aqui. O maior e mais robusto de todos os tigres dentes de sabre não era uma exclusividade da América do Norte. O Smilodon populator patrulhava o Cerrado e a Mata Atlântica durante a Era do Gelo, uma máquina de matar do tamanho de um leão moderno, mas com uma musculatura de halterofilista, especialmente nos ombros e pescoço. Seus famosos caninos de quase 30 centímetros não eram para cortar, mas para perfurar, usados para cravar na garganta de presas enormes, como preguiças gigantes, e toxodontes, causando uma morte rápida por hemorragia. Fósseis encontrados em Minas Gerais e por todo o Brasil mostram que ele era o predador de topo da megafauna. Mas acredite, as presas dele eram ainda mais impressionantes. Top 7. Glyptodon, o Fusca blindado. Imagine um tatu. Agora o faça. Do tamanho de um Volkswagen Fusca e com mais de 1 tonelada. Isso era um Glyptodon. Este mamífero bizarro era uma fortaleza ambulante, coberto por uma carapaça óssea impenetrável, composta por mais de 1000 placas de osso. Completamente herbívoro, ele vagava lentamente pelas planícies brasileiras. E sua única preocupação era não ser virado de cabeça para baixo, a única maneira que um Smilodon teria de alcançar sua barriga vulnerável. 50. Sua cauda era uma arma de demolição, uma massa com pontas de osso que podia quebrar a perna de qualquer predador ousado o suficiente para tentar a sorte.
E pensar que essa criatura incrível é parente direto dos nossos tatus modernos. Top 6. Eremotherium, a preguiça gigante que podia derrubar árvores. Quando você ouve preguiça, pensa em um animal lento e dócil. O Eremotherium laurilardi era lento, mas de dócil não tinha nada. Esta preguiça gigante, cujos fósseis são encontrados em quase todo o Brasil, tinha mais de 6 metros de altura quando se apoiava nas patas traseiras e pesava mais de 4 toneladas, o mesmo que um elefante africano. Suas garras, do tamanho de adagas, não eram para atacar, mas para puxar galhos maciços de árvores e se defender. Era um herbívoro tão grande que provavelmente mudava a paisagem por onde passava, abrindo clareiras na floresta ao se alimentar. Por muito tempo, foi o maior mamífero terrestre do Brasil. Top 5. Stupendemes geográficos. A tartaruga do tamanho de um carro. Nos pântanos que existiam antes da formação da Amazônia, vivia uma tartaruga que desafia a imaginação. A Stupendemes geográficos, ou tartaruga estúpida, tinha um casco com quase 3 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. Era do tamanho e peso de um carro sedã. Os machos ainda possuíam chifres gigantes na frente do casco, provavelmente usados em batalhas brutais por fêmeas. Esta não era uma criatura pacífica, era um onívoro que comia de tudo, de frutas a peixes e até pequenos jacarés. E ela precisava ser durona, pois dividia seu habitat com predadores ainda mais aterrorizantes. Top 4. Uberabá-titã, o titã de Minas Gerais. Agora entramos no território dos verdadeiros colossos. Descoberto durante a duplicação de uma rodovia em Uberaba, o Uberabá-titã ribeiroi era um dinossauro titanossauro que fazia o chão tremer há 70 milhões de anos. Embora os fósseis sejam de vários indivíduos, as estimativas sugerem que os maiores poderiam atingir cerca de 25 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de 8 andares deitado. Como outros saurópodes, era um herbívoro de pescoço longo, uma espécie de aspirador de pó de folhas que passava o dia inteiro comendo centenas de quilos de vegetação para sustentar seu corpo gigantesco. Era um dos maiores animais terrestres que já caminharam pelo Brasil. Mas ele ainda não era o maior dinossauro do país. Top 3. Australoposeidon magnificus, o verdadeiro rei dos dinossauros brasileiros. Por décadas, os fósseis deste gigante ficaram esquecidos em um armário de museu, no Rio de Janeiro. Quando finalmente foram estudados, revelaram o maior dinossauro já encontrado no Brasil, o Australoposeidon magnificus. Com uma estimativa de 25 metros de comprimento, ele empata com o Uberabá-titã, mas acredita-se que era mais robusto e pesado. Suas vértebras fossilizadas, com anéis de crescimento internos, mostram que ele era uma criatura de crescimento rápido, um arranha-céu de carne e osso que dominava as florestas do Cretáceo. Viver em um mundo com predadores gigantes significava que crescer rápido e ser enorme era a melhor estratégia de defesa, e ele precisava de toda essa massa, porque o predador número 1 desta lista poderia caçá-lo. Top 2. O mistério do megatério. Embora o Eremotherium fosse a preguiça gigante mais comum, há evidências da presença de um parente ainda maior e mais famoso, o Megatherium americano. Chegando a 6 metros e 4 toneladas, o megatério era um dos maiores mamíferos terrestres que já existiram. Embora seus fósseis mais completos venham da Argentina, a sua presença no sul do Brasil o coloca como um dos maiores impactos da nossa megafauna. Sua capacidade de ficar de pé, apoiado em uma cauda maciça, o transformava em uma torre de 4 metros de altura, capaz de alcançar as folhas mais altas. O megatério era tão impressionante que, mesmo com predadores como o Smilodon por perto, um adulto saudável era praticamente invulnerável. Top 1. Purosaurus brasiliensis, o jacaré do apocalipse. Esqueça tudo o que você já viu. O maior e mais impactante predador que já existiu no Brasil não era um dinossauro, era um jacaré.
Mas não um jacaré qualquer. O Purosaurus, que viveu há 8 milhões de anos na Amazônia, tinha mais de 12 metros de comprimento e pesava mais de 8 toneladas. Sua cabeça sozinha tinha quase 1,5 metro. E sua mordida? Estudos biomecânicos estimam que ela era 2 vezes mais poderosa que a de um Tiranossauro Rex. Ele não mordia, ele esmagava. Este monstro era o predador alfa absoluto de seu ecossistema, caçando preguiças gigantes, tatus blindados e qualquer coisa tola o suficiente para chegar perto da água. Ele não era apenas um animal, era uma força da natureza, um monstro que nos lembra que o Brasil já foi o lar do predador com a mordida mais forte de todos os tempos. Do céu ao chão, dos dinossauros à megafauna, a pré-história do Brasil foi uma saga de proporções épicas. Estes gigantes se foram, mas seus ossos fossilizados são um testemunho de um mundo muito mais selvagem e grandioso do que podemos imaginar. A verdadeira selva de pedra de hoje não é nada comparada à selva de ossos de ontem.